pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma leitura inusitada pra mim. Eu nunca havia lido uma peça, eu acho, além das de Shakespeare. E eu decidi ler uma peça de Dias Gomes, autor conterrâneo meu, ele era daqui de Salvador também, e que escreveu O Santo Inquérito. Eu nunca tinha ouvido falar dessa peça, não conhecia nada além da peça que deu origem à novela Roque Santeiro. Mas quando a editora Record enviou o catálogo dos lançamentos do mês, enviou esse como opção e eu fiquei super curiosa. Bom, vamos ao que interessa, a história de O Santo Inquérito. É um livro bem curtinho, tem 100 e poucas páginas, é muito rápido de ler, porque ele é no formato de peça teatral, então tem diálogos muito dinâmicos. E a história começa com o julgamento, com o próprio inquérito de Branca Dias, que está sendo interrogada pela Santa Inquisição por ser acusada de heresia. E aí a gente começa a perceber que Branca não tem muita chance de escapar desse julgamento, pelas perguntas que são feitas a ela e pela total ausência de respostas possíveis, né, para escapar daquela acusação. E aí nesse momento já começa a retroceder a história para a gente entender como é que ela chegou até esse momento diante do Santo Inquérito. Branca Dias encontrou o padre Bernardo se afogando e se jogou prontamente, né, sem nem pestanejar, para salvar o padre. Esse ato de bravura, de altruísmo, esse ato lindo, mudou completamente a vida dela e das pessoas que a cercavam. Porque a partir daí, né, o fato dela ter salvo a vida do padre Bernardo, em especial através da respiração boca a boca, mexeu muito com o padre. E fez com que ele começasse a mexer também com a cabeça de Branca, com alguns questionamentos que ele trouxe. Branca era filha de Simão Dias e estava noiva de Augusto. Era uma jovem, como qualquer outra, não tinha o caráter místico nem quase sobrenatural de Joana d'Arc. Era muito simples, cujo objetivo de vida era casar com Augusto, o homem que ela amava, e ter quantos filhos esse amor pudesse gerar, e continuar vivendo a vida dela tranquila e feliz. Só que Branca, tudo que ela não teve, coitada, foi tranquilidade e felicidade, a partir do momento que ela teve esse encontro fatídico no salvamento de Padre Bernardo. Acontece que Branca é presa pela Santa Inquisição, o pai dela também é preso, e o noivo também é preso. Porque eles são acusados de cúmplices de Branca, porque perceberam elementos hereges nela e não a denunciaram. Mesmo tendo essa ligação afetiva, eles seriam obrigados a denunciar. E o que eu acho interessante, eu não vou contar mais detalhes da história, porque senão eu vou contar toda a história, eu vou dar muito spoiler, né? Mas o mais importante dessa história é a gente perceber o posicionamento moral desses personagens, né? A igreja solicita, o Santo Inquérito solicita que Simão Dias, enquanto pai, e Augusto, enquanto noivo, confirmem os indícios hereges de Branca Dias e que a própria Branca reconheça que ela está em estado de pecado, que ela é culpada e que possa se arrepender desses pecados e voltar para o caminho da luz, digamos assim. Só que Branca não entende o que foi que ela fez de errado, porque ela é fiel às suas crenças, ela é fiel a Deus, ela entende que aquele salvamento foi um ato de bondade, que outras ações que ela teve também são atos de bondade, atos de amor. Ela associa plenamente Deus ao amor e na cabeça dela as perguntas do Santo Inquérito são completamente incompreensíveis. O pai dela é um judeu reformado e isso também, né, é bastante trabalhado na trama. Ela não entende qual o motivo de obrigar uma pessoa a abandonar sua religião e assumir outra. Branca entende que há vários caminhos para se chegar a Deus e que essas definições, as regras, os dogmas não são mais importantes, não são as coisas fundamentais e que a igreja não está conseguindo enxergar isso. Ela enxerga plenamente e ela vive um grande dilema de que se ela falar a verdade, o que ela acredita, ela vai ser condenada. Se ela falar o que ela não acredita, ela pode tanto ser condenada pelo tribunal, mas vai ser pela consciência dela, pelo caráter dela, pelas estruturas morais que o caráter dela obrigam que ela mantenha, né? E aí, a personagem principal aqui é Branca Dias, mas para mim o personagem mais marcante foi Augusto, que tem uma participação relâmpago, que é muito breve mesmo a participação dele, mas ao mesmo tempo ele povoa toda a história, porque Augusto diz a frase mais linda desse livro, e uma das frases mais lindas da literatura mundial, eu diria, e que é um lembrete pra gente, né, enquanto seres humanos, enquanto indivíduos em sociedade, enquanto pessoas contestadas todos os dias, quanto ao seu caráter, quanto às suas escolhas, quanto aos seus posicionamentos, quanto a calar ou falar. Eu comentei no vídeo sobre Aqueles que se afastam de Homelas, que foi o primeiro vídeo do mês de distopias, que enquanto eu lia Le Guin, eu lembrava muito de Dias Gomes, porque apesar de Le Guin ser de 71, lá nos Estados Unidos, e Dias Gomes ser aqui, esse livro de 64, aqui no Brasil,
Eles têm vários links, têm várias aproximações, especialmente quando, através de Augusto, Dias Gomes diz: há um mínimo de dignidade que o homem não pode negociar, nem mesmo em troca de liberdade, nem mesmo em troca de sol. Então, esse fato de que existe uma essência, um núcleo de dignidade que é o que torna a pessoa aquilo que ela é o caráter dela. E isso não é negociável, isso não é maleável, isso não é mutável, isso não é cambiável. Essa noção é fundamental enquanto estruturação de caráter. E Augusto nos lembra o tempo todo isso. E Dias Gomes nos lembra o tempo todo isso, né? E não pensem que ele coloca a igreja aqui como vilã, como a grande vilã, e Branca como a grande vítima, não. Ele apresenta a Branca como uma personagem extremamente humana, com suas falhas e qualidades, dores, amores, né? Tudo que é possível um ser humano vivenciar. Ele coloca a igreja aqui como uma, como é que eu posso dizer? Como uma instituição que tem os seus dogmas e confia plenamente neles e que acredita que aqueles dogmas realmente são, como posso dizer, são os melhores guias para uma retidão moral. Então, quando a igreja entra em conflito, quando as crenças da igreja entram em conflito com as crenças de Branca, e essa conversa fica parecendo um ruído de comunicação gigantesco, não é porque a igreja é ruim e Branca é boa, não existe esse maniqueísmo, mas sim porque as crenças, eu acho que é um lembrete, né? As crenças às quais nos apegamos determinam o nosso comportamento, determinam a nossa visão de mundo, e se a gente não começa a refletir criticamente sobre essas crenças, acerca dessas crenças, a gente acaba ficando extremamente míope e não enxergando a complexidade das situações, relações e especialmente a complexidade das pessoas. Então acho que é um texto maravilhoso. Fiquei encantada por Dias Gomes, quero ler outras coisas dele certamente. Quero ler O Pagador de Promessas, que é o texto mais famoso, mas tem outros, muitos outros. Ele tem uma obra muito rica, muito, como posso dizer, intensa e variada, e me trouxe várias coisas para pensar, né? Inclusive, eu citei no vídeo anterior das distopias, mas eu queria ler um trechinho que inclusive é dito aqui no começo do livro, no O que sabemos e o que pensamos dos personagens. Porque é o seguinte, ele começa o livro assim, vou falar pra vocês. Tem um prefácio, né, escrito por Ian Michalski, aí tem nota do autor, o que sabemos e o que pensamos dos personagens, que é uma parte bem interessante, escrita pelo próprio Dias Gomes, em que ele explica as motivações dos personagens e que ele deixa bem claro essa questão de não ter usado a igreja como uma grande vilã e os personagens como as vítimas desses algozes cruéis. Não é isso. E aí, nesse prefácio, é que ele faz essa colocação que eu achei maravilhosa, em que ele diz assim: Augusto é o homem em defesa de sua integridade moral, cônscio de que o ser humano tem em si mesmo algo de que não pode abrir mão, nem mesmo em troca da liberdade. E Augusto faz o contraponto com Simão, né, que é o pai de Branca. Simão é a voz que não se levanta diante de uma injustiça praticada contra outrem, que não protesta contra uma violência, se essa violência não atinge diretamente. Esquecido de que as violências contra a criatura humana geram quase sempre uma reação em cadeia, que talvez não pare no nosso vizinho. Essa omissão o torna cúmplice, como cúmplices são todos aqueles que se omitem por egoísmo ou covardia, podendo fazer valer a sua voz. Quem cala, de fato, colabora. Então, é um texto que me fez pensar várias coisas, e eu acho genial quando eu encontro um texto assim, porque a leitura não acaba em si mesmo, né? Não acaba quando você fecha vira a última página. A leitura continua te acompanhando. E isso que eu acho maravilhoso na literatura, na escrita de um texto bem escrito. Que você lê outra coisa e você lembra do texto anterior, isso te remete a várias ideias que o autor discutiu lá. Algumas coisas que você tinha lido aqui que não tinham feito tanto sentido, você acaba tendo um insight na leitura seguinte. E eu lembro de Freud, né, que fala que toda compreensão é a posteriori. E é nesse sentido que eu entendo, porque eu li o Santo Inquérito, e aí depois de um tempo eu vim ler Aqueles que se afastam de Homelas, e Leguan me fez lembrar de coisas de Dias Gomes, e eu consegui fazer com que os textos dialogassem. Achei maravilhoso. Bom, é isso, eu recomendo muito a leitura de O Santo Inquérito, Dias Gomes. É um livro curtinho, rápido de ler, você lê acho que num tapa, numa tarde, e que é um pequeno gigante, porque você vai pensar muitas coisas, vai fazer você repensar e até rever muitas coisas, né? Muitos detalhes da nossa forma de ver e nos relacionar com o mundo e com as pessoas.
É isso, se você já leu Santo Inquérito ou já leu alguma coisa de Dias Gomes e quiser deixar aqui um comentário, fique à vontade. Um beijo e até mais. Tchau!